Deus. Meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu queria nesta manhã, e também no culto da noite, irmãos, eu queria falar para as famílias, eu queria iniciar a ministração nesta manhã, e desde já lhe convidar a voltar no culto da noite, para que possamos continuar essa ministração aqui de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Diz a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que não temas ao Senhor teu Deus, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Eu queria nesta manhã, irmãos, dar início a esta palavra que traz para a gente uma compreensão daquilo que norteou o comportamento do povo de Israel no Velho Testamento. Não é diferente para a gente aqui, irmãos, em nossa realidade, em nosso contexto enquanto família. Eu quero iniciar dizendo ao teu coração, irmãos, que nós temos consciência que a família é uma agência, é a agência designada por Deus como ponto de partida para a educação. É um ponto de partida, irmãos. Eu jamais posso entender uma sociedade abençoada se eu não luto de maneira dedicada, de maneira sincera por minha família. Eu não posso jamais entender que Deus há de fazer algo poderoso, tremendo em uma sociedade, se eu não olho para a família, entendendo que a partir dela, que nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, a partir dos primeiros passos. É muito oportuno esta palavra, principalmente porque hoje nós celebramos aqui o batismo infantil. É muito interessante porque nós entendemos à luz das Escrituras a importância que nós temos na educação, enquanto família, enquanto aqueles que foram escolhidos. E como é que nós conseguimos trazer lucidez ao coração dos filhos e de toda a família acerca da cosmovisão bíblica? Ensinando, irmãos. Eu só posso entender que haverá crescimento através do ensino. O crescimento jamais, entenda isso, jamais estará desassociado do ensino. Por isso que nós precisamos lutar pela palavra, nós precisamos entender que os mandatos de Deus, sejam eles quais forem, criação, os atributos revelados nas Escrituras, os filhos precisam aprender os discursos de Jesus, o Sermão do Monte. É interessante, se você estudar, por exemplo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, você vai perceber que as promessas das bem-aventuranças são promessas futuras. E é fato isso, irmãos. Mas os meninos, os filhos, a família, o marido e a esposa, nós só iremos entender quando nós compreendemos que a cosmovisão bíblica tem como ponto de partida a aliança que Deus estabeleceu, começando com a família. Nós não podemos baixar
aguarda em relação às nossas famílias. Eu diria mais, irmãos, é que nós precisamos apresentar à sociedade, entregar à nossa geração famílias santas, famílias benditas, homens íntegros, mulheres piedosas, famílias que conseguem multiplicar aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Eu estou aqui nesta manhã, irmãos, em um contexto, e vocês sabem disso, em um contexto em que as famílias estão naufragando no mar revolto, por exemplo, do relativismo, da incredulidade, no mar revolto do racionalismo, no mar revolto de compromissos superficiais, quando se trata de família. Famílias que investem tudo que tem, o que não tem, por tantas outras coisas. Eu estou aqui nesta manhã para lhe convidar a entender que a maior e melhor missão que nós temos é justamente convidar a palavra do Senhor Deus para nortear o nosso comportamento enquanto família, para que o nome do Senhor Deus venha a ser honrado através das nossas casas, em nome de Jesus. Essa é a nossa maior e melhor missão, irmãos. Feliz é a família que oferece à nação famílias abençoadas e ajustadas por Deus. É interessante, irmãos, porque a família, ela é esta agência designada por Deus, e como dizíamos, como ponto de partida. Se é a partir da família, nós precisamos aplicar isso ao nosso coração de maneira muito clara, irmãos. É a responsabilidade do pai atuar como pai, é responsabilidade da mãe observar os preceitos bíblicos acerca do comportamento da mãe, é responsabilidade dos filhos compreender o que a palavra nos ensina acerca desta poderosa influência que a palavra tem sobre as famílias. Há tantos ensinos, irmãos, e via de regra, a rigor, nós observamos as orientações de Paulo acerca do comportamento do marido, acerca do comportamento da esposa, acerca do comportamento dos filhos. Eu quero, como exemplo, irmãos, nesta manhã citar Efésios 6, de 1 a 4, está escrito lá: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, irmãos, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Mas a palavra para os pais também, nesse mesmo texto: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor Jesus. Presta atenção, irmãos, aqui uma responsabilidade mútua. Primeiro, o texto fala que os filhos precisam honrar os seus pais. Vivemos numa sociedade onde a desonra, ela é celebrada, irmãos. A desonra é celebrada. A desonra é destacada. A desonra é ensinada. Há um louvor para a desonra. Há um louvor para o filho que enfrenta o pai e alguém diz: é a personalidade desse menino, que coisa linda. Nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que o filho precisa honrar. É promessa para que tua vida seja prolongada. Mas também a palavra que vai dizer também que os pais precisam criar na disciplina. Irmãos, veja, de nada adianta não provocar a ira se eu não estou disposto a pagar o preço na disciplina e na admoestação. Alguém pode se colocar da seguinte posição: eu não provoco, mas também eu não me envolvo. O princípio bíblico, irmãos, é se envolver, é admoestar, é disciplinar, é criar. Principalmente nesses dias, irmãos. Dias difíceis. Dias em que a família tem sido atacada, irmãos, por aqueles que deveriam proteger a família. A família tem sido atacada. Pensando nisso, tentando reparar essas lacunas, irmãos, de valores tão absolutos em que aqueles que deveriam legislar, governar, julgar,
todos, em boa parte, melhor dizendo, deles, eles não têm um compromisso com os valores absolutos em relação à família. A maioria deles não tem compromisso. Eu quero que você volte para o texto. Dito o que eu disse, acabei de dizer, irmãos, olha para o texto, porque o contexto aqui de Moisés é interessante. Qual é o contexto aqui, pastor, de Deuteronômio capítulo 6? Note comigo, 40 anos passaram, e agora Moisés está nos campos de Moabe, de frente para a cidade fortificada de Jerusalém. O contexto aqui deste texto é um contexto em que Moisés não está sozinho. Por quê, pastor? Porque ele está com um povo que passou 40 anos peregrinando naquele deserto. Agora presta atenção, há uma informação importantíssima. Esse povo que está com Moisés não é o povo que saiu do Egito. 40 anos depois, os que restaram foram os filhos daqueles que haviam saído do Egito. Deus havia castigado aquele povo. O contexto aqui é de Moisés e desses filhos de pais incrédulos e desobedientes. Eu quero que você entenda a preocupação. O texto não está solto aqui no contexto, irmãos. O contexto é esse: os campos de Moabe, a terra prometida, e Moisés, que agora tem uma multidão, 40 anos depois, com filhos de pais desobedientes, incrédulos, e que não obedeceram, e que não creram na palavra do Senhor Deus. Moisés está com filhos órfãos, com uma multidão órfã, que está aqui precisando de uma orientação, filhos que viveram bom tempo de suas vidas com pais incrédulos. E vocês lembram do relato bíblico, há 40 anos atrás, é o contexto aqui, lembram quando o povo recepcionou o relato dos 12 espias, e o que aconteceu naquele contexto? A maioria, eles não acreditaram que Deus era poderoso para que eles entrassem na terra prometida. Incredulidade. O relato chega e o relato diz o seguinte: Deus é poderoso. Lembra dos relatos? Caleb, Deus pode fazer. Eles são pequenos aos olhos de Deus, e eles foram incrédulos, e eles não obedeceram, e eles não confiaram no poder de Deus. Agora está Moisés aqui com uma herança de filhos de pais incrédulos, precisando orientar esses meninos, preocupado espiritualmente com o futuro desta sociedade. Presta atenção, irmãos, enquanto houver fôlego, nós precisamos lutar pelas próximas gerações, em nome do Senhor Jesus. Os dias são maus. Eu dizia sexta-feira no meu pequeno grupo que hoje você pega uma propaganda, sei lá, de automóvel, há uma desconstrução da família. Uma propaganda de um perfume, há uma ideia, há um viés ideológico ali absurdo, de gênero. Irmãos, nós não podemos esperar de uma sociedade corrompida a apresentação dos verdadeiros valores. Somos nós. Moisés não estava esperando que outra nação se levantasse para que essa nação fosse boca de Deus para orientar as futuras gerações. Moisés aqui se levanta como boca de Deus. Presta atenção, querido. Deus tem te levantado como boca do Senhor para abençoar a partir da sua família, em nome de Jesus. Família é lugar de crescimento e lugar de aprendizado. Nós não podemos transferir isso para outras pessoas, entendendo a importância de todos os viés, de todos os contextos, de todas as participações, inclusive da igreja, do departamento infantil, dos professores, dos pastores, da liderança, dos presbíteros, dos diáconos, das lideranças formadas. Nós entendemos que todos nós somos instrumentos das mãos de Deus, mas presta atenção, o ponto de partida se chama família. Deus está dizendo para você: comece em sua casa, comece na sua casa. Eu queria olhar para esse texto, irmãos,
entendendo a família como essa agência transformadora, destacar para a gente rapidamente 4 verdades aqui. Eu vou deixar mais 4 verdades para o culto da noite, tá certo? Aí aquele compromisso, volte à noite, irmão, em nome de Jesus. Esteja aqui à noite para continuar essa ministração. Primeira verdade que o texto me ensina é que a base da educação familiar cristã é a lei do Senhor. Olha para o versículo 1, nos diz a palavra, olha comigo. Versículo 1, vamos ler juntos? Deuteronômio 6, versículo 1, toda a igreja, bem forte. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Lembra o contexto? Estão de frente a Jericó, nos campos de Moabe, estão para adentrar a terra prometida, mas olha, Moisés chama a atenção desta geração nova, de uma nova geração, e mostra para eles. Moisés foi instrumento usado por Deus para transmitir, para ensinar, para catequizar, para orientar, para alinhar a caminhada de uma geração, dizendo: olha, observem os mandamentos e os estatutos. Deus está dizendo para a gente aqui nesta manhã, nós precisamos estabelecer todas as nossas relações familiares, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, a partir daquilo que está posto, a partir daquilo que está revelado, a partir daquilo que é palavra de Deus. Moisés chama a atenção do povo para dizer, a partir da palavra. Deus está dizendo para você, pai, convida a palavra para guiar os passos da tua família em nome do Senhor. Deus está dizendo para você, mãe, convida a palavra. Deus está dizendo para mim e você nesta manhã, olha para a palavra. São os estatutos, são as orientações bíblicas que devem servir como base. O esquadro de um crescimento é estabelecido pela base, irmãos. Vivemos um evangelho onde muitas vezes as pessoas não querem investir na base. Investir na base dá trabalho, irmãos. Trabalhar dá trabalho. Investir é pagar um preço. É orar com os filhos, é orar com a esposa, olhar para a palavra. Se você observar, irmãos, Moisés estava sendo extremamente criterioso com as suas palavras iniciais. Porque se você volta lá para o capítulo 5, vai comigo, só para você entender, capítulo 5. A partir do versículo 22, olha que ideia maravilhosa aqui. A partir do versículo 22, capítulo 5, está escrito: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia um monte em fogo, vos achastes a mim, achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois neste grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Seja bendito o nome do Senhor. A primeira verdade que esse texto ensina, o que é que Moisés faz? Eu preciso ensinar, e o povo precisa obedecer. Há um autor muito interessante, irmãos, Zygmunt Bauman, que é escritor do livro chamado Amor Líquido. E Zygmunt Bauman, em seu livro, ele que foi um sociólogo polonês, filósofo, que faleceu agora em 2017, irmãos, alguém muito versado na questão sociológica. E ele diz algo interessante, ele diz que a modernidade líquida em que vivemos
traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, ou seja, uma relação líquida, frágil, que se esvai, que não tem solidez, que não tem base. Qual é a preocupação aqui de Moisés, irmãos? Trazer base, trazer fundamento. Hoje, irmãos, vivemos uma sociedade líquida, é fato. Não há base nas relações, não há sinceridade da relação pai-filho, há uma relação extremamente terceirizada, não há conversa, há uma entrega do celular. Filho, toma o celular, te vira aí. Eu preciso me ocupar, eu preciso ocupar o filho, eu preciso ocupar a esposa, eu preciso ocupar o marido, eu preciso ocupar a família. Há uma terceirização daquilo que é compromisso nosso. Moisés não, Moisés reúne o povo, Moisés vem de uma herança, uma história de desobediência de um povo rebelde, incrédulo, e diz a esse povo: observem, olhem os mandamentos, observem os estatutos, entendam os juízos de Deus, ensinem, cumpram os mandamentos de Deus, para que possamos formar não uma sociedade líquida, mas uma sociedade sólida, abençoada, fundamentada na palavra de Deus. Por esta razão eu lhes digo nesta manhã, que toda a base educacional da família é a lei do Senhor, é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Segunda verdade, irmãos, é que para ensinar a palavra eu preciso ter o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha para o verso 2, esse texto vai dizer o seguinte, vamos ler juntos? Versículo 2, toda a igreja: para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam. Você pode dizer amém para essa palavra, irmãos? A segunda verdade que esse texto me ensina, irmãos, é que o temor de Deus precisa estar incluso no processo de educação da nossa família. Eu não posso olhar para a palavra, irmãos, de todo jeito, de maneira descomprometida com o temor. Aquele que chama a família para estudar a palavra, ele não pode chamar descomprometido com o temor de Deus. Olha para o texto vai começar dizendo: temas ao Senhor. Antes de ensinar, temas ao Senhor. Antes de inculcar na cabeça dos meninos, tema ao Senhor Deus. Antes de ser marido, tema ao Senhor Deus. Antes de ser esposa, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o fundamento, e toda a relação social, a partir da família, é a relação vertical, é a relação com Deus, irmãos. Nesta manhã, Deus está nos dizendo claramente: temas ao Senhor. Às vezes nós estamos temendo as circunstâncias. É verdade ou não é, irmãos? Quem é pai sabe, quem é mãe sabe, quem é marido sabe, quem é esposa sabe, ou seja, toda a família sabe. Nós tememos a insegurança que vivemos. Quem nunca saiu de casa preocupado com a sua segurança? Todos nós, em algum momento. Nós tememos as recessões econômicas. Quem nunca parou para deitar e pensou: meu Deus, como será o amanhã? Nós tememos o futuro dos filhos. Nós tememos o futuro moral da nação. Mas louvado seja Deus, irmãos, eu posso dizer com toda paz no meu coração, que a igreja é a reserva moral de uma sociedade. É a igreja. Nós estamos aqui, nós somos o povo eleito de Deus, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, onde Deus manifesta o seu poder e a sua graça. Mas toda esta relação tem que estar fincada no temor a Deus. Tema a Deus. Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã: toda relação de santidade tem que ser em temor, em submissão à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É deleitar-se em Deus. Olha para o texto vai dizer isso: temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos. Há uma lógica aqui imensa, irmãos, absurda, que quando eu temo a Deus, ato contínuo, eu olho para a palavra com outra perspectiva, irmãos. Eu não olho para a palavra como qualquer livro. Eu não leio a palavra como informações históricas, geográficas, informações contextuais. Eu não olho para a geografia bíblica, eu olho para a palavra.
entendendo tudo isso, irmãos, é importante. Mas eu olho com temor, eu guardo com temor. Eu sei que nesta manhã, irmãos, a palavra está aberta diante dos nossos olhos. Deus está falando conosco, aleluia. Isso é temor, irmãos. Então, se tem temor, irmãos, tem reverência, tem intimidade com o Pai. Essa é a segunda verdade, é que todo ensino precisa estar baseado no temor. Mas há uma terceira verdade que nós encontramos no versículo 13, irmãos, e nós vamos ler juntos. É que presta atenção, todas as bênçãos vêm do Senhor. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. Olha para o verso 3, vamos ler juntos. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Glória a Deus por isso. Qual é o contexto? Uma geração que tem como herança, irmãos, a desobediência dos seus pais. Mas olha que Deus maravilhoso, irmãos. Deus fará cumprir as suas promessas. Deus é misericordioso, glória a Deus por isso. Vocês percebem que todos os versículos estão intimamente ligados a cumprir. Se é temor, cumpra. Se é bênçãos, cumpra. Estejam atentos em cumprir, para que bem te suceda em todas as tuas obras, irmãos. Presta atenção. Há sempre o perigo rodeando as gerações, as novas gerações. Há uma preocupação nossa, como atual geração, o que será da futura geração? Eu acho que você já conversou com alguém sobre isso. Eu já conversei com algumas pessoas. O que será da geração dos filhos dos meus filhos? Como estaremos como sociedade? Há uma preocupação, irmãos. Há uma dor na alma. O que será dos valores absolutos? O que será das leis que regem a nossa nação? Irmãos, repito, Deus há de usar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja. Nós somos uma agência de Deus para a transformação de uma sociedade. Não espere vindo de fora para dentro. A revolução, a transformação, o poder vem com o vento do Espírito, usando a sua igreja. Glória a Deus por isso. E onde começa isso, irmãos? Família. A base e o fundamento. Porque as bênçãos vêm de Deus para com a família, consequentemente a toda a geração. Vocês lembram de uma frase? Famílias fortes e abençoadas, igrejas fortes e abençoadas. Igrejas fortes e abençoadas, sociedade forte e abençoada. Você crê nisso? Eu creio, meu irmão. Glória a Deus por isso. Então presta atenção, irmãos. O que é que Moisés vai dizer nesse verso 3? Entendam que as bênçãos vêm de Deus, porque Ele aliançou com os pais de vocês. O que é que Moisés está lembrando aqui, irmãos? É de que todas as bênçãos vinham do Senhor, em função de uma palavra, aliança. Com quem Deus aliançou aqui? Abraão, Isaac e Jacó. Aliás, irmãos, isso foi discurso. Isso foi discurso. O seu discurso começou assim, irmão. Se você voltar lá para o capítulo 1, você que já estudou Deuteronômio sabe disso, lá no capítulo 1, versículo 8, olha comigo o que está escrito lá no versículo 8 do capítulo 1, está escrito: eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuam a terra que o Senhor como juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Volta para a ideia contextual, 40 anos depois de uma geração desobediente, alheia aos mandamentos, incrédula, Moisés está dizendo para esse povo aqui: olha, Deus há de abençoar, porque Ele fez aliança. Deus não furta de cumprir todas as suas promessas. Olha aqui para mim, querido, aquilo que Deus tem prometido para a tua casa, há de acontecer, não por mim e não por você, mas porque Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Essa é a terceira verdade, irmãos. Nós não recebemos as bênçãos por aquilo que nós somos, em nós mesmos, mas nós recebemos as bênçãos por aquilo que Deus é. Ele é fiel.
Glória a Deus por isso. Vamos terminar essa ministração da manhã olhando para a quarta e última verdade. Sabe qual é a quarta e última verdade? Como família, nós precisamos reafirmar a nossa pública confissão de fé. Olha para o verso 4. Precisamos reafirmar todos os dias. Vamos ler juntos? Versículo 4. Toda a igreja. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vamos repetir mais uma vez. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Irmão, sabe o que é isso aqui? A cultura hebraica é a reconfirmação do princípio de fé. Eu preciso reafirmar a minha fé em família inicialmente. Eu preciso reafirmar o meu compromisso. A fé judaica ortodoxa, irmãos, está intimamente ligada a ouvir, a proclamar, a confessar que Jeová Elohim é o único Deus. O que é que Deus quer nos ensinar aqui, irmãos? O que é que Moisés quis dizer a essa geração? Todas as vezes que vocês, quando estiverem reunidos enquanto família, enquanto nação, e vocês proclamarem o brado da confissão de fé de vocês, dizendo, Jeová Elohim é o único Deus, vocês estão fechando todas as outras possibilidades e portas. Presta atenção, irmãos, não vai bem as coisas, declara, Deus é o único Deus. Irmãos, as portas se fecharam, declara em família, Deus é o único Deus. Irmãos, está difícil o futuro, declara, Deus é o único Deus. Irmão, está em crise a tua família, declare alto e bom som, Elohim, Jeová, Ele é o único Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus para a gente. Vocês já se sentiram assim, irmãos, fragilizados? Que você declara o nome de Deus em família, você renova as suas forças. Diga ao fraco, eu sou forte. Essa suficiência vem de Deus, irmãos. Olha o que Moisés quer dizer aqui nesse texto, a essa nação, a esse povo, a este aglomerado de filhos órfãos. Vocês têm um pai que é fiel, que é poderoso, que é Senhor, que está sentado reinando, que é Senhor, que é o único a ser louvado e adorado. Isso é uma confissão importantíssima, importantíssima, irmãos, para os filhos judeus aqui, em lares ortodoxos, que olham para a Torá, para a lei, é confessar. Às vezes nós tomamos o nome de Deus em vão. Há quem toma o nome de Deus em piadas, indecorosas às vezes. Não, esse não é o propósito de tomar o nome de Deus em vão. Nesta manhã, o nome de Deus não pode ser tomado em vão. Estamos reunidos para dizer, Jeová Elohim, Tu és o único Deus, digno de ser honrado, de ser adorado, de ser exaltado para todo sempre. Aleluia. Isso vai acontecer, irmãos. Todas as nações e todos os povos irão se dobrar diante do Senhor. Se Jesus voltar agora, irmãos, até aqueles que são incrédulos, ateus, agnósticos, envolvidos com o presente século, vão dizer, Tu és Deus. Eu quero terminar esta palavra nesta manhã dizendo que família é um lugar de crescimento e de aprendizado. Quem sabe você tem terceirizado, quem sabe eu tenho terceirizado, porque qual é o propósito aqui do texto? É mostrar não apenas a Israel, mas mostrar as nações ao redor. Lembra do contexto? Essas nações ao redor adoravam a outros deuses, mas sabe que o povo de Israel estava proposto, Moisés estava propondo para o povo, adorem, reafirmem a confissão de vocês, para que as outras nações observem que vocês servem ao Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que nós precisamos dizer a esta sociedade é que também servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que está no controle de todas as coisas.